falando um pouco sobre essas indumentárias, né, sobre essas roupas, dentro desse espaço artístico que é o carnaval, a gente vê uma diversidade muito grande. A gente estava falando sobre a saia, né, a ala das baianas, e vai da mais simples até a mais complexa, até aquela mais enfeitada, até aquela tá mais elaborada, da mais leve até a mais pesada, né. Sim. Como que você observa isso aí? Você deve ficar em casa ou lá pessoalmente, não sei se você vai assistir, mas isso deve ter dado um trabalhão para fazer. Caramba, dá. Dá porque são diversas cores e não é só pegar o tecido e ir lá e costurar. Tem que cortar, tem detalhes, Tem que engomar? Porque ainda tem tem, isso, né, a gente tem não que engomar. falou o trabalho, a gente não citou A- aqui ainda, né, exatamente. porque não é só a saia, debaixo da saia Tem uma tem anágua, uma anágua que ela precisa engomar. precisa engomar a roupa para ficar bem durinha, para poder não sair do lugar. Qual a Tem importância da várias. anágua? A anágua é para armar a saia, Para para dar o ficar, formato para dar aquele formato, não tem arredondado de isso, as baiana. baianas lá não fica rodando com aquela saia grandona, que a mulher quase some dentro da roupa. A anágua é para isso, para deixar aquela saia bonita, redonda, para dar Dá trabalho? volume. Dá trabalho? Dá. Engomar? Como é que engoma uma anágua? Como que engoma a anágua? Você faz um mingauzinho, né, de maisena. E aí você pega e coloca, um pouco de álcool e um pouco de amaciante para não ficar muito duro, porque além de dar volume, ficar bonito, mas tem um pouco de desconforto para a pessoa que está ali dentro. Então, tem que ficar durinho, Mas sem incomodar, sem mas sem machucar. incomodar muito e sem machucar. Exatamente. Então tem todo um Fez o processo. mingauzinho, Faz o mingau, mistura esse mingauzinho de maisena com álcool e amaciante, até não. Se você quer uma goma bem dura, o mingau mais grosso. Se você quer uma goma leve, um mingau fininho. E aí você espera esfriar e coloca passa a roupa dentro, tira o excesso, deixa no sol secar bem sequinho, que depois depois lavou, tá passa de bem boa ou não lava? passadinho. Como é que faz? Depois que usou? Depois que usa, tem que lavar, né? Soa. Hã. E E aí aí pode aquele mingau sai sair. e o tecido volta ao normal, Volta ao todo normal. molinho. Volta ao normal. Mas é óbvio que vou usar aquele tecido novamente, Aí tem vou que deixar ele sempre para pra se eu já usei ele uma deixar vez, sempre guardo e engomadinho. vou usar ele para poder uma Exatamente. próxima vez. Tem que deixar É ele o que dá o sempre formato lá da engomadinho. saiona Da debaixo da saiona, além da nágua, tem que estar bem. haja mingau para poder engomar aquelas baiana toda. Às vezes só, dependendo do tecido, às vezes só a nágua. Eu acredito que no carnaval eles não devem engomar. Eu acredito que no carnaval não devem engomar. Mas no candomblé tem que engomar. No candomblé tem que engomar. A roupa do santo tem que estar impecável. A roupa do santo é como você cuidar da tua roupa para você sair para uma festa. Então tem que estar ali sempre limpinha, cheirosinha, engomadinha e passadinha. Bacana. Vê que você a gente observa que você fala com gosto, né, com brilho nos olhos quando fala da roupa do santo, dele ter Santo é tudo. Eu falo que Yansan é tudo na minha vida. eu ia te perguntar sobre isso. O que que significa para você ser Santo, feita de santo, ser filha de Ançã, pertencer à religião de matriz africana? O que que isso significa para você? tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo. É só o que eu tenho a dizer. Significa tudo para você? Você teve uma mudança, né, dentro de você, na sua Muito, vida? muito. Muito, muito, muito. Teve muita mudança. Alice antes Não de é? Ançã e A Alice Alice que depois de é Ançã. a Bian antes de religião, não é a Alice de hoje. Depois de santo, depois de Yansan na minha vida. Quem é Ançã na sua vida? Yansan é minha mãe, minha protetora,
minha fiel companheira, minha vida. Eu vou diminuir que tá quase chorando já. É, a gente observa, Alice, no dia a dia, na sociedade como um todo, elementos da nossa religião, da cultura de religião africana, do candomblé. A gente observa elementos na música, na dança. Sim. A gente observa elementos do candomblé, até na arquitetura, sabe, nas construções. Mas ainda é difícil a gente observar na sociedade, no dia a dia, elementos das indumentárias, das vestimentas afro-brasileiras. Queria que você falasse um pouquinho dessa. Eu acho que um pouquinho ainda é da, das indumentárias, das roupas, né? Da afro-brasileira, no dia a dia. Eu acho que um pouquinho ainda é racismo, preconceito, porque a gente anda na rua com nossas joias e as pessoas ainda olham torto para você. Um simples colar, né? Que você pode usar no seu dia a dia, que é o nosso fio de conta. E as pessoas ainda olham torto para você. Se você tiver no trabalho com seus fios de conta, dependendo do lugar que você está trabalhando, as pessoas não chegam perto de você. Se você estiver vendendo, elas não compram porque você é um candomblessista, um bandista. Eu acho que ainda há um preconceito em uma pessoa colocar uma roupa. Deixa eu ver se eu entendi. Você está falando da vestimenta toda branca, e Hum, estar na rua todo de branquinho, porque também tem esse recorte, tem né? também Tem esse isso. recorte, ou você está falando de Da essas, inclusão essas dos cores, ancarás, das isso, inclusão das essas roupas. cores que a gente está vendo aqui, os elementos que a gente facilmente vai identificar que são elementos, são cores, são desenhos, são formas que Isso. remetem à nossa religião de matriz africana, Sim, né? sim. Sejam homens ou mulheres vestindo tons, eh, que vai mostrar para a sociedade, olha, eu tenho orgulho de vestir, né? Isso aqui é Uhum. uma camisa, isso aqui é uma calça, é um acessório. Isso. A pessoa vai associar isso à religião de Ah, candomblé. E a gente muito. não vê as pessoas, ou pouco se vê, não é que não veja, a gente A vê gente pouco no dia a dia, diferente da música, diferente da dança, diferente da arquitetura, a gente vê poucas pessoas com esses elementos. E você atribui isso ao racismo religioso, à intolerância religiosa? eu acredito que ainda há um pouco de preconceito. A gente está trabalhando para colocar na rua roupas assim, já tem bastante, mas você não vê no seu dia a dia uma pessoa indo trabalhar com uma bermuda, com uma camisa com tecido ancará, que no caso é o tecido africano. Entendeu? Você não vê, não é normal. Você pode até ver uma pessoa com um tecido afro num bar, numa festa, mas você não vê uma pessoa trabalhando com uma roupa com tecido desse. A gente está trabalhando para colocar na rua, para Uhum. poder vir a ser uma roupa normal. Normal. É horrível, né? Horrível. A Uma gente está roupa trabalhando normal, né? isso, a gente está trabalhando Ainda tem muito que avançar nesse isso. sentido. Tem, bastante, bastante. Mas não, você já vê, mas em bares, Até em, a em... eu acredito que a pessoa fica até com medo de ser confundida, né, Uhum, ser confundida com alguém da religião, exatamente. porque não precisa ser da religião para Pra, usar uma roupa que traga elementos africanos, até porque a nossa raiz é africana, uhum, né, então não necessariamente tem que ser do candomblé para usar um elemento, uma roupa, uma estampa afro. exatamente. Mas eu acho que a sociedade acaba tendo até esse preconceito, esse racismo, Eu né, esse acredito. receio
de De ser confundida com alguém da religião. Exatamente. O dito macumbeiro. É, o popular macumbeiro, né? Que nós somos o popular macumbeiro. Porque, para além das cores e dos elementos, até mesmo o turbante, né? Você vê que Até há uma mesmo o turbante. resistência de se usar um turbante, né? Que é uma coisa tão bonita, né? Exatamente. Tanto para homem quanto para mulher. Fica tão lindo, fica tão elegante, tão empoderado com o turbante, né? Mas que mesmo assim a gente ainda vê uma resistência da sociedade Exatamente. em adotar, sabe? Em resgatar, em se identificar com algo que é nosso, que é Isso. nosso. Isso porque a gente está falando de uma estampa linda, de Linda. cores lindas. Você imagina andar na rua de branco. É. Alguns te dão benção, alguns te dão motumbá, mas alguns te olham torto. O que é muito revigorante, né? Quando você passa na rua todo de branquinho, recebe, troca uma benção, né? Exatamente. Você fica até feliz. Tipo assim, você passa na rua todo de branquinho, uma pessoa te dá benção, você já sai dali já leve. Poxa, aquele dali é um dos meus. É. Alice, eu quero te agradecer demais. Obrigado Obrigada pelo a você. convite de estar aqui. Foi muito bacana, muito enriquecedor, muito produtivo esse nosso papo. Obrigada a você. Obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo hoje, tá? Obrigada a Obrigado, gente. você. Obrigado por vocês estarem acompanhando a gente aqui também. Tchau, gente.